Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo, estar no meu canal. Já peço, por gentileza, já se inscreva aí, clica no sininho para receber as notificações. Sempre estou postando aulas aqui, vídeos aqui de direito penal, processo penal, também sobre mediação, conciliação e arbitragem. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, uma resolução extremamente importante, com relação à institucionalização dos meios alternativos de resolução de conflitos. Então, espero que possa contribuir com você, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e, claro, fique à vontade para deixar os seus comentários aí, serão muito bem-vindos, para me ajudar na produção do conteúdo, na continuidade do canal aí. Um abraço e boa aula! Fala turma, tudo jóia? Poxa, que bacana que você está aqui vendo esse vídeo, Você que é meu aluno, você que está no canal aqui do YouTube, enfim, muito bom tê-lo aqui, muito bom conversarmos, hoje uma aula sobre mediação, conciliação e arbitragem, e ainda estamos lá no começo de tentar compreender, na introdução ao tema, e hoje vamos conversar sobre a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Então, muito obrigado, muito bom ter você aqui mesmo, realmente fico muito feliz, espero contribuir de alguma forma, e vocês sabem, tanto aos meus alunos, quem não é o meu aluno, deixe o seu comentário aí, dê o feedback, seja ele qual for, vai ser muito útil para eu ir melhorando o conteúdo aqui, melhorando a nossa interação, tá ok? Turminha, vamos lá? Resolução número 125 de 2010 do CNJ, vamos lá. Nós conversamos, tem uma aula aqui no meu canal, nós conversamos anteriormente sobre a teoria do conflito. Existe essa conotação, em linhas gerais, claro, que tudo que se fala em jurisdição, em entrar com um processo, entrar com uma demanda, a primeira conotação é aquela situação do conflito, de embate entre as partes. Então hoje, eu trouxe aqui para, cumprindo a ementa, essa resolução. E turma, jogando limpo, a resolução 125 de 2010, ela é um marco no que diz respeito a meios alternativos de resolução de conflito. Olha aqui para mim, ó. Foco, logo no começo. É um marco. A forma de resolver conflito era uma antes da resolução, a cultura da judicialização, do embate. Tá ok? Nós já conversamos sobre isso aqui, até vou deixar o link aqui na legenda, tá? E após a edição, após a resolução 125 2010, outros meios de resolução de conflito foram institucionalizados. Então, só para você localizar, para nós localizarmos, a importância dessa resolução dentro do ordenamento jurídico, dentro da estrutura jurídica no Brasil, tá ok? Como vocês viram aí, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e é justamente sobre a resolução que nós vamos conversar. Se nós estamos conversando aqui, a nossa matéria, mediação, conciliação e arbitragem, nós precisamos ter um panorama, apresentados a essa resolução tão importante, turma. Então, só para você se localizar aí. Contexto, vamos aqui, seguir a nossa ementinha aqui da nossa aula, O contexto é esse que eu já coloquei aqui. Ministro César Peluso, em 2010, assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e cumula aí junto com essa presidência, a presidência também do Conselho Nacional de Justiça. E o ministro já era assim, não vou dizer uma bandeira, mas em determinadas situações era nítido o desconforto do ministro Peluso, do ex-ministro Peluso, até então na época presidente, com o acúmulo do judiciário e a conotação de acesso à justiça. E aí, o acesso à justiça é falar, olha, cidadão, você pode entrar
na justiça, pode entrar com uma demanda, tem aí a defensoria pública. Somente isso realmente seria a plenitude do conceito de acesso à justiça? Olha, você tem a defensoria pública, você tem acesso, mas depois que entrar com a demanda, só Deus sabe quando é que essa demanda vai ser resolvida, se for resolvida, né? Aquilo que nós conversamos é sobre conflito, né? Pacificação, e aí uma sentença, ela é capaz de pôr ponto final a um conflito? Enfim, tenho as minhas dúvidas, mas a gente conversou sobre isso, né? Turma, então essa era, assim, uma visão do ministro Peluso, claro que não com essas palavras, né? Mas em linhas gerais, sobre depois de iniciado, né, a judicialização, realmente esse acesso à justiça, se realmente a resolução do conflito ocorreria e assim nós poderíamos considerar realmente um acesso efetivo, né? O ministro assume e logo de início, aí, 8 meses, se eu não me engano, 7 meses depois, é editada a resolução. Tá? Então o contexto é justamente esse, do acúmulo do judiciário, do lapso temporal, né, para analisar as demandas e uma situação, turma, o cultivo da, que a gente conversou, mas vou repetir aqui, da cultura da judicialização. Era o único meio até então, para resolver os conflitos. E assim, né, alcançar uma pseudo-pacificação, enfim. Já conversamos na aulinha sobre conflito, tá bom? Judicializou a demanda foi judicializada. Antes da resolução, o que isso queria dizer? Olha, um conflito ali, uma situação de o valor da causa, vamos pelo valor da causa, né? De R$5.000, era resolvida por esse meio. Judicialização, embate, né? Uma causa de R$100, aí só para meramente fiscal, né? Caráter meramente fiscal, que não tem um valor específico envolvido, também era resolvida, essas ações eram resolvidas por meio da judicialização, do embate. E da mesma forma, turma, uma causa aí no valor de R$1 milhão, tá certo, né? No valor de R$1 milhão, isto também seria resolvida pela judicialização. Olha que situação, uma causa tão, né, do valor de menos complexa, a pessoa queria divorciar. Judicialização. Alimentos, judicialização. Às vezes as partes tinham total acordo ali, não tinha um embate, mas judicialização. E causas tão complexas, né, de um montante tão alto, eram resolvidos pelo mesmo meio. Isso antes da resolução. Vem a resolução, cadê meu apagador? Vem a resolução 125, turma, e fala o seguinte: não, vamos continuar como meios, vamos manter a judicialização. Vamos manter. Só que o seguinte, vamos editar, né, a resolução 125 de 2010 do CNJ. E Fábio, né, o aluno lá do 6º noturno A, e vamos criar uma política pública de fomento aos marques, que a gente já conversou na aula passada, que são os meios alternativos. Esse é o contexto. Um judiciário totalmente demandado, um lapso temporal muito grande para
ter uma resposta estatal e causas de maiores, médias e menores complexidades sendo resolvidas pelo mesmo meio, judicialização. Vem a resolução e estabelece importantes diretrizes para a promoção de políticas públicas para fomentar o uso dos marques, dos meios alternativos de resolução de conflitos. Então, turma, esse é o cenário da Resolução 125, para vocês entenderem a pertinência tanto temática quanto prática da resolução. É um divisor de águas. Inclusive, estou disponibilizando um artigo muito bacana, não é de autoria minha, muito bacana sobre essa análise, né? Realmente representa aí uma efetividade e esse é o raciocínio que eu faço com vocês. E aí, a Resolução 125, dada essa importância, se apresenta como um passo importante para o alcance pleno da pacificação social? Eu acredito que sim, turma. E isso nós vamos conversar muito durante o nosso semestre, as nossas aulinhas que vão estar aqui no YouTube, porque realmente os meios alternativos de resolução de conflitos, onde as duas partes precisam ceder, ele põe fim, sim, ao conflito. Por via de regra, põe fim, sim, ao conflito. Então, turma, entendam a importância, visualizem aí a importância da resolução. Estabelece meios alternativos por meio de promoção de políticas públicas. Tranquilos, turma? Então, esse é o contexto. Professor, qual que é a finalidade da resolução? Turma, o judiciário, ele não pode, ao seu bel prazer, mudar diretriz, aplicar diretrizes, presta atenção, aplicar, sem que haja, uma normatização, sem que haja uma normatização desses procedimentos, isso aí feriria o princípio da legalidade, seria arbitrário. Então, o que foi preciso fazer? Olha, só tem um meio, existem outros meios utilizados em outros sistemas judiciários aí, vamos utilizar. Então, a finalidade da resolução foi, institucionalizar as políticas públicas de promoção dos meios alternativos. Olha, Tribunal de Roraima, aqui está a diretriz, está institucionalizada. Tribunal de Justiça de Mato Grosso está institucionalizado, esse é o padrão, deve ser feito isso, nós vamos falar sobre as disposições agora, dessa forma, deve ser criado isso, tem que ter a figura do conciliador, do mediador. Então, turma, institucionalizou, padronizou, os marcos foram padronizados, tá ok? Então, essa é a finalidade da instituição, institucionalizar, dar uma diretriz para os tribunais, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal, tá? Que é o alcance aí, o âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Então, turma, a finalidade aqui, é justamente essa questão da institucionalização. O que é feito em Roraima é feito em Mato Grosso, no que diz respeito aos meios alternativos de resolução de conflito. O que é feito no Rio de Janeiro é feito em São Paulo e assim nós temos, uma sequência, nós temos aí um padrão de atuação. Beleza? Turma, justificativa é a ideia que eu coloquei para vocês. Tá ok? No começo, de acesso à justiça. Olha, a pessoa que está querendo divorciar, e o marido não quer, enfim, é litigioso, em vez de entrar
com a ação direta de divórcio litigioso, mesmo sendo litigioso, mesmo uma parte não querendo, vale a pena a tentativa de conciliar. Conseguem ver que são situações que a complexidade pode ser resolvida primeiro, antes da judicialização, por um meio alternativo. Se esse meio alternativo restar infrutífero, aí sim, judicializa. Uma cobrança, uma ação de despejo, são demandas que a complexidade delas permitem plenamente uma tentativa de composição, de conciliação, de acordo. Então, essa é a sistemática, turma. Tem-se acesso à justiça, né? A ideia que eu coloquei aí no começo. Pode, olha, tá todo mundo aí, justiça gratuita, isso é acesso à justiça, defensoria pública. Inquestionavelmente, isso é acesso à justiça. Mas ter esse acesso à justiça e não ter a resolutiva em tempo hábil, sim, ações aí que se estendem por tempos, sendo que poderia ser resolvido de outra forma. Então, assim, a justificativa que a gente pode colocar aí, né, e que até nesse próprio trabalho que eu vou compartilhar com vocês, é justamente a promoção de um acesso à justiça pleno, Vanessa. De um acesso, a Mauri, de justiça pleno. Olha, as portas estão abertas, tudo bem, acesso à justiça. E o Estado oportunizará meios para que esse acesso seja efetivo, para que eu tenha a resolutiva, para que eu tenha a pacificação desse conflito de modo resolutivo. Essa é a justificativa e é nesse contexto que a resolução também se apresenta como um marco, como um marco. Eu busco a porta do judiciário e essa busca, ao ser permitida a entrada, a continuidade também é efetiva, a ponto de resolver a determinada demanda. Então, turma, entendam, visualizem aí a importância, né? O marco, o divisor de águas da resolução 125 de 2010. Limpamos aqui a justificativa. Instrumentos, turma. Os instrumentos aqui, turma, a ideia que eu quero trazer, que a ementa nos traz, na verdade, é o meio. Como que isso será feito? Como que será realizado? Turma, olha só, vamos aqui pela sequência lógica. Temos uma cultura de judicialização densa, robusta ainda, onde a primeira ideia é que tudo se resolva pelo embate, né, entre as partes, pelo conflito judicial. Vem a resolução 125 de 2010, né, que estabelece os marcos. Falei para vocês que a finalidade é institucionalizar, né, essas políticas públicas. E dentro dessas políticas públicas, turma, deixa eu colocar aqui. Dentro dessas políticas públicas, nós vamos ter o núcleo de conciliação, a forma, o procedimento a ser seguido. O instrumento aqui, turma, o meio para alcançar tudo isso que está aqui para cima, é o próprio núcleo. A utilização dos meios alternativos de resolução ocorrerão por meio do núcleo de conciliação. Deixa eu ver se não sumiu da tela ali. Dá para ver. Minha letra hoje está horrível, né? Estou escrevendo rápido. Mas, turma, como que essas políticas públicas serão promovidas? Ou como que os meios alternativos de resolução de conflitos serão utilizados? Quando nós vamos conversar aqui na fase, mas como que eles serão utilizados? Vai ter servidor para essa finalidade? Então, turma, o instrumento aqui, é o próprio núcleo. A lei, né, a resolução, ela tem 19 artigos e 4 capítulos. E
todo o texto da resolução é justamente estabelecendo o padrão de utilização do núcleo, como que o núcleo de conciliação funcionará. Então, naquela ideia que eu falei, no TJ de Mato Grosso tem o núcleo de conciliação, no Tribunal do Rio de Janeiro tem o núcleo de conciliação, da mesma forma porque foi padronizado pela Resolução 125, se apresenta aí como um instrumento. É por meio dele que os marques, né, os meios alternativos de resolução de conflito, serão utilizados. Tranquilos? Só que o seguinte, turma, o núcleo também faz a gestão, meu Deus, e minha letra hoje faz a gestão do RH. Quem que é o RH, professor? Conciliadores e mediadores. É esse núcleo que vai fazer a gestão aí dos conciliadores, mediadores, né? A folha de pagamento, enfim, é ele que vai gerir, turma. Entendam, visualizem, o núcleo como a central. Tudo que diz respeito a meios alternativos de resolução de conflitos, a gerência é do núcleo de conciliação, que por sua vez pertence ao Tribunal de Justiça de cada estado e no âmbito federal na seção judiciária. Tranquilos? Então, turma, essa é um raciocínio para nós entendermos a estrutura, a dinâmica da resolução, né? O núcleo de conciliação se apresenta como o instrumento efetivo para a utilização dos meios alternativos de resolução de conflito. Ponto. Continuando aqui. Superada, né, essa dinâmica para nós entendermos contexto, finalidade, justificativa e instrumento, a gente vem agora para as disposições. Eu vou apagar aqui, porque é o seguinte, a busca, como vocês viram aí, até então não existia nada precedente à resolução nesse sentido, a modo de padronizar, de institucionalizar os meios alternativos de resolução de conflito. Coloquei aqui, né? Estabeleceu o núcleo de conciliação. Acho que agora ficou melhorzinha a letra, né? Acho que agora ficou melhor. Breno, aluna aí do 6º semestre matutino. Aline, também do 6º semestre matutino. Além de gerir, né, os conciliadores, os mediadores ali, esse núcleo, e aqui, turma, algo extraordinário para a prática, tá bom? Estabeleceu, o SEJUSC. Estabeleceu o SEJUSC, que isso na prática, pelo menos a minha percepção, né, e do que a gente tem aí a disponível de dados, foi um grande avanço, turma. Extraordinário. Professor, e o que é o SEJUSC? Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania. O C aqui tem dupla finalidade na sigla, tá bom? Duplo significado, tá bom? Centro Judicial de Solução de Conflitos. A resolução instituiu o núcleo de conciliação, deu a ele, né, a gestão de tudo que diz respeito aos meios alternativos e também a gestão, né, dos centros judiciais de solução de conflitos e cidadania. Turma, isso na prática o que significa? Todas as audiências de conciliação, todas as tentativas de composição de acordo, seja ela processual ou pré-processual, vamos conversar daqui a pouco na fase, tá ok? Serão realizados no SEJUSC,
Ó, Centro Judicial de Solução de Conflitos. Nós temos aí, aqui em Cuiabá, né, a comarca onde eu atuo, né, uma das comarcas que eu atuo, se eu não me engano, 12, 11 juizados especiais. Eu não me recordo bem a quantidade. Todas as audiências de conciliação desses juizados são realizados na Sejusc, né? No Sejusc, desculpa, no Centro Judicial de Solução de Conflitos aqui em Cuiabá, tá bom? A resolução estabeleceu que essa central deve ser instituída em todos aqueles juízes que têm mais de uma serventia. Tendo mais de uma serventia, mais de uma vara criminal, a central pode ser instituída. Então, turma, o efeito prático foi isso, a concentração dos atos de conciliação em uma única central. A Justiça Comum também tem a central de conciliação, né, de solução de conflitos. O juizado tem o dele, Justiça Comum Estadual tem, Justiça Federal tem. Então, turma, esse foi o efeito prático. Aqui, tá ok? Justamente aqui na parte do Sejusc, isso daqui, no meu modo de ver, né, e confirmado aí pelos resultados, pelas estatísticas, foi um grande avanço, tá ok? Foi um grande avanço realmente no sentido de fomentar a utilização dos meios alternativos de resolução de conflitos. Então é algo que na prática eu vejo assim com muito bons olhos, tá bom, turma? Prosseguindo, turma. Outra disposição muito importante. Vamos lá. Cidadania. Vocês viram, né? Que eu falei aqui, ó. Centro Judicial de Solução de Conflito e Cidadania. Porque é o seguinte, pessoal. O Sejusc também tem a finalidade, ó, como política pública, de prestar informações. Às vezes, o cidadão, o próprio advogado, enfim, tem alguma dúvida no que diz respeito a meios alternativos, se precisa entrar com aquela ação, se esse problema é resolvido, tem a possibilidade de tentar compor um acordo. O Sejusc também tem essa finalidade, né, de informativo, de prestar informações à comunidade. Então, turma, por isso aí, solução de conflitos e cidadania. E olha só, confessando aqui para vocês, sem problema algum, não é a minha área, né? Mas como é uma mudança relativamente nova, nem todos os fóruns, as comarcas, né? Desculpa, tem ainda a central, né, em nível de Brasil, nem todos têm ainda, tem uma questão de logística, de estrutura, mas tem muita coisa que dá para, olha, se alguém deve, né, a questão de cobrança, ação de cobrança aí, antes de contratar um advogado, antes de ir atrás de defensoria pública, se for o caso, professor, está jogando contra o time, seu advogado? Não, não estou jogando contra, estou falando a realidade, né? Antes de entrar com uma demanda, vá lá no Sejusc. Vá lá no Sejusc, você vai fornecer os seus dados, né? Os dados do devedor, no caso aí de uma ação de cobrança, eles vão mandar uma carta convite para essa pessoa, falando, olha, vem aqui, fulano nos procurou, relatando que tem aí uma situação pendente e a gente queria compor um acordo, né? Uma tentativa de acordo, usando aqui a nossa estrutura, tendo ali um conciliador para mediar o debate, né? Esclarecer as partes. Turma, olha que coisa tão bacana. Olha a natureza, tirei daqui, né? Alternativa. É um conflito que pode se judicializar? Claro, ação de cobrança. Mas essa judicialização vai demandar tempo, vai demandar gastos, enfim, o que nós conversamos na aula passada. Lembrando que essa carta convite, turma, não tem natureza de intimação, ele não está obrigado, o próprio nome fala, é um convite. Mas o meio está aí, é uma possibilidade que compensa ser explorada. E aqui não precisa de advogado, não precisa de defensor público, você não vai gastar com isso. Então, turma, olha só que bacana. Então, também está aqui no que diz respeito aí à cidadania, né? Essa conotação de cidadania, de prestar informações.
Tranquilos, turma? Vamos continuar? Turminha, ainda o último ponto aqui no que diz respeito às disposições. O anexo da Resolução 125 de 2010 consta ainda um código de ética. Foi elaborado um código de ética que compõe a resolução, mas como anexo, né, para os conciliadores e mediadores, como eles devem, né, conduzir o ato, como devem se comportar. Então é algo muito bacana que compõe aí as disposições, né? Como eu falei, o núcleo de conciliação também faz a gestão aí do RH, dos mediadores, dos conciliadores. Tá ok, turma? Então, assim, uma observação muito importante aí também, sempre eu vou fornecer, tá bom? Que os meus alunos já vai estar lá no portal esse material, e quem não é meu aluno, se quiser ter acesso, só me deixar aqui no comentário do vídeo ou mandar no direct lá no meu Instagram, que eu mando sem problema algum. Então, assim, estabeleceu também o Estatuto de Ética. E, turma, eu chamo a atenção para vocês. Visualizem aí o quanto é completa a resolução, o quanto ela é abrangente. Por isso a importância de nós estudarmos agora, logo no começo, a resolução 125 de 2010. Tranquilos, turma? Tudo isso que eu falei aqui, gestão de RH, os Sejusques, prestação de informação, tudo isso é de competência dos tribunais de justiça, tá ok? Questão de como gerir, a própria instituição do núcleo de conciliação, tudo isso é de competência do Tribunal de Justiça. Belezinha, turma? Prosseguindo aqui, e essa aqui é uma parte muito importante, até eu tirei de dentro das disposições para dar um pouquinho mais de ênfase. Vanessa, não importa se existe processo ou não, o Sejusque a Sejusque, né? A Sejusque, a central, pode ser utilizada independente se tem processo ou não. Como eu falei aqui com vocês, tem alguém que está devendo aí, em vez de entrar com uma ação de cobrança, tenta entabular um acordo, pelo menos sentar para resolver a situação. Então, um grande avanço aqui, ó, a fase. Qual que é a fase que pode ser utilizada, né? A central aí, os meios alternativos de resolução do conflito, tanto pré-processual, ou seja, antes de existir uma ação, quanto durante, né? Faz parte, né, tanto da justiça comum quanto dos juizados especiais a tentativa de acordo, né? Aquelas demandas na justiça comum que tem essa previsão, antes, né, de ter aí o embate, antes de ter aí a instrução, é realizado, o processo é enviado para a central para tentar compor um acordo. Mesma coisa o juizado, né? A primeira audiência é uma audiência de tentativa de conciliação, lá no direito penal, né? A mediação penal para aqueles crimes que comportam. Enfim, turma, então um avanço muito grande aqui, tanto pré-processual quanto durante aí já o processo, tá? Então se liguem, é uma forma muito bacana de realmente resolver conflitos de uma forma em menos tempo, com menos gastos e efetiva, realmente resolver. Tranquilos, turma? E por último aqui, né, pra gente finalizar, essa conotação de cidadania. Turma, é a preocupação, eu vejo aí como a preocupação do Estado em realmente, né, a gente volta aqui na justificativa, de dar um acesso pleno à justiça. Não somente abrir, imagina a situação, eu abro as portas da minha casa para você, você vem com a maior boa vontade, nós vamos jantar aqui, ter uma tarde aqui de conversa, e depois de abrir as portas, eu receber cada um de vocês com falta de educação, com falta de zelo. É isso que a gente tem, né? De forma comparativa, claro, com essa judicialização, e era a preocupação do ministro Beluso lá em 2010. Tá ok? Do judiciário abrir as suas portas, mas depois de abrir,
realmente não tratar com o zelo que merece e assim não dá realmente um acesso efetivo. Então, turma, a resolução 125 tem essa conotação de promover uma cidadania. Todo cidadão é digno ao bater as portas do Poder Judiciário e ter a sua demanda resolvida. Mas, Vanessa, não resolvida em 10 anos, em 20 anos, ou que faça esse cidadão gastar rios de dinheiro. Claro, tem situações que vão demandar isso, claro, tá? Mas aqueles conflitos que podem ser resolvidos de forma alternativa, isso é acesso à justiça de forma plena. Tranquilos, turma? Eu espero ter contribuído. É uma aulinha aí, né, sobre uma noção geral do que é a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Espero que você tenha pelo menos dimensionado o marco, né? O marco prático, o marco legal dessa resolução aí. E turma, políticas públicas não são, né? Não produzem efeitos assim de um dia para o outro, né? Como eu falei, nós temos resultados extraordinários, tá ok? Do uso dos meios alternativos de resolução de conflitos, mas, como eu falei, ó, essa cultura aqui é muito forte, é muito densa. A cultura do embate e da judicialização é densa. Ainda vai um tempo aí, um lapso temporal, para que essa cultura seja, né, aí tenha as suas devidas proporções diminuídas. Mas até então, os marcos, né, a resolução cumpre um papel muito importante, importantíssimo, que a gente precisa ficar atento. Tranquilo? Um abraço, vou compartilhar aí com vocês o artigo, tanto a resolução completa quanto a compilada, tá bom? Um forte abraço para vocês, espero ter contribuído. Contem comigo, um abraço!